também há uma outra dúvida que é muito frequente na prática clínica, que é a definição de osmolaridade e osmolalidade. Então, aqui nós vamos tentar mostrar para vocês que essa definição é mais simples do que parece. Então, seja em relação à osmolaridade ou osmolalidade, nós estamos nos referindo à concentração de partículas ou número de partículas que são osmoticamente ativas em uma solução. Então, tanto quando eu estou falando sobre osmolaridade como em relação à osmolalidade, eu estou me referindo a uma concentração de solutos em uma determinada solução. O que muda aqui, pessoal, em relação à osmolaridade ou osmolalidade, são as unidades que nós temos, essa concentração de solutos expressa, tá? Então, por exemplo, em relação à osmolaridade, nós temos sendo expressa uma quantidade de osmoles por litro, já na osmolalidade, eu estou me referindo à osmolalidade com uma unidade por quilos, tá? Então, na prática, o que normalmente nós olhamos, né, e por que que isso é relevante, é a composição da fórmula, porque dependendo do acesso que esse paciente tenha, por exemplo, se o acesso é gástrico, se o acesso é no duodeno ou é no jejuno, cada um desses órgãos tem uma capacidade de tolerar essas partículas osmoticamente ativas diferente. E aqui, então, nós temos os nutrientes que afetam essa concentração de solutos na fórmula. Carboidratos, como mono e disacarídeos, minerais e eletrólitos, como sódio, potássio e até mesmo cloreto, e ainda proteína hidrolisada e aminoácidos livres. Então, de uma forma bem prática, se nós pensarmos, por exemplo, em relação ao estômago, o estômago é um órgão que tem uma capacidade de suportar grandes volumes. Então, nós conseguimos trabalhar, por exemplo, com uma fórmula que tem uma osmolaridade ou uma osmolalidade um pouco maior, né? Porque o estômago é capaz de lidar com esse número de partículas ativas. No entanto, quando nós pensamos, por exemplo, em relação ao duodeno e ao jejuno, essa capacidade não é a mesma, né? Até mesmo considerando que a dilatação do intestino delgado é bem inferior ao volume que o estômago consegue suportar, lidar em uma fórmula. Então, normalmente, nós temos que trabalhar, né, com essa via de acesso com fórmulas que têm uma quantidade menor, né, seja em relação à osmolaridade ou em relação à osmolalidade, tá? Então, para vocês não confundirem, osmolaridade, nós estamos vendo uma concentração em litros, e a osmolalidade, uma concentração em quilos. E o que importa nessa discussão é saber qual é a via de acesso para pensarmos, então, em qual fórmula nós devemos optar. E aqui nós trouxemos essa tabela, né, essa imagem, para detalhar um pouquinho mais sobre essa questão, pensando nessa discussão que eu estava fazendo com vocês. Então, dependendo do acesso do paciente, ele precisa de uma fórmula hipotônica, que é aquela que apresenta menor do que 300 osmoles por litro, né, se estamos falando, por exemplo, em relação à osmolaridade. Já a fórmula isotônica apresenta entre 300 a 350, já a fórmula levemente hipertônica, entre 350 e 550, a hipertônica entre 550 a 750, e aquela que é considerada acentuadamente hipertônica é quando a fórmula apresenta maior do que 759. Então, esse é um dado que a gente consegue observar, inclusive, no rótulo, né, na embalagem da fórmula, e é um ponto importante dependendo do paciente que nós estamos acompanhando.